Queridos irmãos, é com alegria que eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu penso que devo aproveitar a gentileza de ter vocês todos de pés e convidá-los ao texto da palavra de Deus, e assim ganhamos tempo. Abra sua Bíblia junto de mim, por favor, no livro do Gênesis. Nós vamos ler um versículo no capítulo 25. Gênesis 25, verso 8. Glória a Deus. Os irmãos estão bom mesmo? Isso aqui é coisa de mineiro. Vocês estão bom mesmo? Hã? Bom mesmo? Vocês sabem que há uma grande diferença entre tá bom e tá bom mesmo, né? E até na Bíblia existe essa diferença. Porque até o quinto dia, tudo que Deus fez, segundo o que Ele mesmo disse no relatório final, foi que era bom. Sim ou não? Mas no sexto dia disse Deus que era muito bom. Então quando a gente pergunta, vocês estão bom mesmo? A impressão é que é bom, mas é bom. Ok? É mais do que bom, é se você está muito bem. Amém? Só para conhecer, além de mim, tem mais alguém aqui que tem motivos para agradecer ao Senhor? É muito bom saber que estamos em um ambiente de gratidão. Antes de eu prosseguir, então, já te deixo um conselho pastoral. O proverbista disse que mais vale o ódio manifesto do que o amor encoberto. Se você realmente é grato a Deus, não pode reter, tem que expressar. Então, se você realmente tem gratidão para ofertar, oferte a sua gratidão através da sua adoração. Gênesis 25, 8 diz-nos assim a palavra de Deus. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. O texto relata o fim da existência de Abraão por três perspectivas. Número 1, boa velhice. Número 2, velho. E número 3, farto de dias. Esses adolescentes do creio aqui, com toda essa força jovial, eu queria que vocês, em alto e bom som, em voz uníssima, repetisse após mim, por favor. Vamos lá, gente. Boa velhice, velho e farto de dias. Muito obrigado, tomai aí o seu respectivo assento com liberdade para adorar Jesus. Meus irmãos, antes que eu prossiga, eu gostaria de dizer que estou muito grato e honrado por esta oportunidade de servir a esta igreja. Poder estar aqui, para mim, é um tanto quanto desafiador e, ao mesmo tempo, honroso. Isso porque, desde muito jovem, eu acompanho o ministério do pastor Elias Torralbo. E quando eu recebi a mensagem de áudio dele, dizendo, pastor Cláudio, quem vê ele pregando não vê como ele manda um áudio, né? Totalmente diferente. É uma voz muito mansa mesmo. Pastor Cláudio, vê aí, se dá para você vir. Aí eu já respondi para ele assim, pode marcar, meu filho. Porque cavalo arriado não passa duas vezes, né? Eu não quis nem saber qual era a data, né? Pastor Elias, que bom, que presente de Deus estar aqui com o senhor e com a igreja que Deus confiou aos seus cuidados. Que bom. Conhecer aqui pessoalmente a irmã Joselma, conheci também a Radassa, só não deu para ver a outra, hã? A Sofia? Ah, está do lado de cá, sim. Que bom conhecer a sua família, pastor. E conhecer também o ministério, a cada um dos senhores obreiros que aqui estão. Eu não vou cumprimentar os senhores nominalmente por duas razões óbvias, vocês sabem quais, né? A primeira é porque eu não conheço vocês, né? E a segunda, porque olha a quantidade de obreiro que é, e aí a gente nem vai falar da palavra de Deus, vou ficar só cumprimentando vocês aqui, tá bom? Mas sintam-se abraçados.
Vocês são homens dignos e honrados e Deus, o Senhor, os levantou para estar ao lado do vosso pastor na obra de evangelização desta região. Amém, companheiros? Deus seja louvado. Eu trago a vocês um abraço da nossa igreja em Ipatinga, do nosso pastor, presidente da nossa igreja, da nossa convenção, pastor José Martins de Calais Júnior, ao senhor também, pastor Elias. Até porque, por mais que, mesmo muito embora o seu convite seja altamente honroso, não foi só o seu convite que me trouxe aqui. O seu convite me conduziu à possibilidade de vir. E a bênção dele é quem me permitiu, não é verdade? Então, fica aqui registrado o abraço do meu pastor e também da minha família. Nem sempre dá para a gente caminhar juntos, até porque o time lá de casa é grande, viu, irmãos? Nós mineiros ainda temos o costume de ter mais de 2 crianças. Via de regra, a maioria dos casais optam por um. Uma pequena minoria chegam a ter 2. Eu faço parte já da exceção e resolveu ter 3. E lá em casa, nós somos uma equipe que trabalha juntos mesmo. O reino de Deus, nessa engrenagem, é muito intenso a vida de um pregador. E o pastor Elias, com mais propriedade, pode dizer isso mesmo, porque são muitos anos nessa atividade ministerial. E a gente sente muito a distância. Porém, todavia, entretanto, Deus me deu uma família sacerdotal. E aí eu fico viajando por aí pregando, e eles ficam de lá orando para que Deus fale através da minha pregação. Realmente eu fui presenteado por Deus. A irmã Ayla, minha esposa, deixa aqui um abraço público à irmã Joselma, e os meninos lá de casa, que é o Levi, o primogênito, o Cláudio Júnior, que na cabeça da minha esposa, a homenagem dela para mim, né? Vou chamar de Juninho para ele entender que não terá mais. O que ela não sabia é que mesmo evitando, Deus já tinha projetado para que 4 anos depois viesse a rapinha do tacho, a menina que manda em todo mundo lá em casa, a irmã Elisa Clarice. Receba um abraço da minha família, meus irmãos, amém? Eu gosto muito da nossa cultura mineira. Quando eu cheguei em São Paulo ontem, o irmão que me recepcionou no aeroporto disse para mim: pastor, o que é o uai? Eu disse para ele: uai. Uai é o uai, uai. E aí, vocês vão ver que eu não perco as minhas origens durante a pregação, vocês vão desconsiderando muita coisa, tá bom, gente? Vamos lá. Nós estamos diante de um texto bíblico que revela o fim da trajetória de Abraão. Esse texto, se lido superficialmente, oferta-nos, em sua primeira impressão, uma redundância do autor. Isso porque, na minha simples maneira de pensar, se a ideia é apresentar o fim da vida de Abraão e retratar o seu aspecto físico ou biológico, seria necessário tão somente ter dito que Abraão morreu. Não haveria necessidade, antes de expressar o verbo morrer, também mostrar o verbo de ação expirou. Mas como a linguagem, em primeira impressão, oferta essa dupla ideia de expirar e morrer, trazendo, de certo modo, o mesmo ponto de vista, para que fique um pouco mais confuso posteriormente e mais redundante, isso só a primeira impressão, ok? Vou explicar para vocês porque é uma falsa redundância. O autor ainda faz questão de dizer que o irmão Abraão tinha boa velhice, estava velho e farto de dias. Se a gente ficar só na superfície do texto, sem sequer arranhar o texto, nós vamos ficar nessa que o autor exagerou nas suas informações. E eu estou dizendo isso porque nós de Minas Gerais temos o costume de nos ligarmos apenas ao sufixo. A gente termina quase tudo que vai falar no final da fala. A gente não é um grupo de pessoas no Brasil, nosso dialeto é bem peculiar, que usa o prefixo e o sufixo para identificar tudo. A gente fica só no sufixo mesmo. Cadim, tadim e assim vai. Na minha opinião, olhando para esse texto, bastava tão somente o autor ter dito que Abraão estava velho, escolher uma das 3 expressões, que ele tinha boa velhice ou era farto de dias. Sendo que, na verdade, a primeira regra de interpretação para entendermos esse texto corretamente é compreender que nada na palavra de Deus é exagero. Não tem nada sobrando para que seja removido,
assim como também, igualitariamente, não tem nada faltando para que seja preenchido. E eu digo isso com base no que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3 da segunda epístola, verso 16, dizendo que toda a palavra, toda, não é um terço, um quarto, um quinto ou metade de um todo, é toda a palavra, é divinamente inspirada e completamente proveitosa. E aí ele apresenta os requisitos por cujos quais ela é proveitosa e completamente digna de toda aceitação. Comungando com a mesma perspectiva de Paulo, o apóstolo João, ao escrever a revelação do Apocalipse, já no capítulo 22, disse: ai daquele que acrescentar ou tirar um tio ou um jota. Sendo assim, não por mera interpretação própria, isso não é dedução minha, não estou imaginando nada, é a Bíblia interpretando a própria Bíblia, a gente precisa entender que não há exagero algum nesse texto. Na Bíblia, no seu contexto geral, não falta nada para que seja acrescentado, nem tem excesso de nada para que seja removido. Dito isso, então a gente precisa entender por qual razão o autor do texto faz questão de pontuar estas 3 coisas para exemplificar como estava Abraão no momento de sua morte. Bom, para entendermos o final, se faz necessário, antes de mais nada, compreender também o início. A vida de Abraão, no seu relacionamento com Deus, sempre transmitiu uma falsa aparência de redundância. Se não, vejam vocês mesmos, fiquem atentos. Quando Deus o chama, ainda enquanto Abrão, lhe diz: Abrão, em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Deus está chamando Abraão, e quando o chama, pontua que Abraão deve deixar 3 coisas, sendo que, na verdade, quando você observa superficialmente, há novamente uma falsa redundância. Por quê? Porque terra, parentela e casa de teu pai, se olhado a grosso modo, sugere a mesma coisa. Sim ou não, senhores e senhoras? Sim ou não? Jovens do CREI, vocês estão atentos? Se sim, digam amém. Amém. Deus disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. E o que Deus quer dizer já no início da chamada de Abrão? 3 coisas completamente diferentes, embora aparentemente sugiram a mesma coisa. Quando Deus diz: sai da tua terra, a intenção de Deus para com Abraão, observando todo o contexto de sua história, é dizer: desloque-se geograficamente. Sai da tua terra é desloque-se geograficamente. Quando Deus diz da tua parentela, a intenção de Deus não está ligada ao deslocamento geográfico. Agora há uma outra intenção por trás dessa expressão. Quando Deus diz da tua parentela, observando o contexto da vida de Abraão, Deus está dizendo: desconecte-se emocionalmente. E quando Deus diz da casa de teu pai, Deus está dizendo: desprenda-se espiritualmente. Pastor, eu queria entender com mais propriedade o que o senhor acabou de dizer, porque o senhor vai ter que me provar que o que o senhor está dizendo faz todo sentido. Vamos lá, devagar a gente vai conseguir chegar lá. Então atentos, por favor, redobre ou até triplique a sua atenção. Sai da tua terra. Eu preciso que você comece a se deslocar em direção ao lugar que eu quero te mostrar. Da tua parentela, eu não quero que você se vincule mais a toda a sua tradição familiar. Da casa de teu pai, eu preciso que você rompa todas as conexões que você tem com a sua liturgia cultural e a adesão da divindade em toda a sua liturgia. Então, Deus está dizendo, da casa de teu pai, basicamente é Deus mudando completamente a perspectiva espiritual de Abraão. E alguém pode contestar dizendo que não está explícito no texto que o pai de Abraão era produtor de deuses, mas por Josué fica mais claro a ideia
quando ele disse que realmente havia essa produção de imagens e essa adesão de adoração a essas divindades que eram produzidas pelas mãos do próprio pai de Abraão. Quando Abraão caminha, a impressão que a gente tem é que ele obedeceu a Deus, sim ou não? Porque ele foi ou não foi? Sim ou não, meus irmãos? Só que a gente vai ver que ele só se deslocou geograficamente, faltou-lhe se desprender emocionalmente e se desconectar espiritualmente. Com base em que o Senhor diz isso, pastor? Um dia Abraão está sofrendo lá aquilo que a gente chama de dilema da vida. Abraão está um pouco depressivo dentro da sua tenda, olhando para o teto dela, e aí Deus chega na porta e diz: Abraão, sai para fora. Mais uma vez, na minha simples maneira de pensar, há uma falsa redundância. Por quê, pastor? Porque eu nunca vi, até hoje não sei se na frente da minha vida verei, mas até agora eu nunca vi ninguém entrando para fora, muito menos saindo para dentro. Mas Deus está dizendo: sai para fora, como se estivesse dizendo: está na hora de eu começar a te mostrar coisas que eu ainda não te mostrei. E este sai para fora é como se Deus estivesse dizendo para Abraão: Abraão, você está carregando um plano B aí, eu vi, está no bolso, está no embornai. Embornai, né? É coisa que mineiro carrega queijo. Embornai, está no bolso, está no embornai, eu vi. O que é o plano B, Senhor? É Ló. Você está aí sofrendo dentro da tua tenda, porque Ló foi embora. E é por isso que você está me perguntando se vai ter que usar o plano C, Eliezer Damasceno, ou Damasceno Eliezer, o teu servo. Eu queria te dizer, Abraão, que eu não preciso nem do teu plano B, nem do teu plano C, porque os meus planos nunca falham, Abraão. Vem aqui fora. Você não se desprendeu emocionalmente, porque você trouxe Ló com você. Entenderam isso? E agora eu vou te mostrar que o que eu tenho no mundo espiritual para você também é muito maior do que toda a sua cultura e origem familiar poderia oferecer. E faz com que Abraão olhe para o céu e contemple as estrelas. E daqui a pouco a gente volta nisso. Aqui Deus está dizendo para Abraão: eu preciso que você não só desloque-se geograficamente, eu preciso que você desprenda-se emocionalmente e se desconecte espiritualmente. Lembra quando Deus tirou Israel do Egito? Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus se utilizou de 10 pragas para deslocar o povo geograficamente para o deserto. Sim ou não, meus irmãos? Quando Israel chegou no deserto, Israel sentiu saudade. De quê, pastor? Das promessas governamentais. Isso não é coisa de agora não, faz muito tempo que o povo está sendo iludido e enganado. É que antigamente a proposta era muito inferior, hoje eles melhoraram um pouquinho a proposta, né? Hoje é carne de primeira, hoje é picanha, mas antigamente era só pepino e cebola. O povo sentiu saudade disso lá atrás e disse para Moisés: a gente quer voltar, porque tiraste-nos do Egito para morrer de fome nesse deserto. Deus disse: Moisés, o povo se deslocou geograficamente, mas o povo ainda está com a mente lá, o povo ainda está conectado lá, e para mudar isso, eu também mudo a estratégia, para deslocá-los geograficamente, 10 pragas, e agora que eu os desloquei, os tirando do Egito, eu também tirarei o Egito de dentro deles, porém sobe no monte, porque eu vou me utilizar de 10 leis. Deus sabe nos tirar de lugares e tirar esses lugares de dentro de nós. Quando Abraão está caminhando em direção ao que Deus havia dado como promessa, ele sente fragilidade emocional, mas lá vem Deus dizendo: sai para fora. O que é que Deus quer dizer, pastor? Deus quer dizer o seguinte: de Ur dos Caldeus eu já te tirei, e chegou o dia em que eu vou tirar Ur dos Caldeus de dentro de você. Dito isso, só para que a gente se intere nessa introdução e você compreenda com mais propriedade onde eu quero chegar, voltemos ao texto. Este texto nos diz que Abraão tinha boa velhice, que ele estava velho,
e farto de dias. Mais uma vez, a impressão que temos é que há uma falsa redundância, uma aparente redundância. O que Deus quer dizer então, pastor? Vamos lá, gente, fiquem atentos. Quando o texto diz que Abraão estava em boa velhice, o texto está dizendo que o irmão Abraão tinha 175 anos de idade. É só você voltar no verso 7. Porque quando você não entende o texto, observe o contexto. No contexto está todo o entendimento do texto. Tem muita gente isolando o texto, fazendo pretexto. Por quê? Porque não olha o contexto. Mas se você olhar para o contexto remoto e olhar para o contexto imediato, você vai entender o que Deus está falando no verso 8. O verso 7 mostra a idade de Abraão. 175 anos de idade. Repita comigo, 175 anos de idade. Vamos lá, quantos anos Abraão tinha? Esta é a boa velhice. Pense o contrário quem quiser pensar, mas na minha simples maneira de pensar, Abraão viveu mais do que o suficiente. O salmista no Salmo 90, é claro que nós estamos falando de outro contexto, onde o mundo nos dias de Abraão era compreendido de outra forma completamente diferente. O calendário judaico não segue ordem lunar como nós, sim ordem solar. O dia para o judeu não vai às 24 horas, termina às 18, vai das 6 às 18. Enfim, é uma série de fatores. Mas Abraão viveu 175 anos de idade. E o salmista no Salmo 90 diz que ao homem é dado o direito de viver até os 70. Alguns são mais fortes, tem mais cálcio nos ossos. Faltou o Michael Tocha aqui hoje, né? Alguns têm mais cálcio nos ossos, então vivem um pouco mais, vão até os 80 por causa da robustez. Não é isso que o salmista diz? E ele termina dizendo: porém passou disso a enfado e cansaço. Nem sempre a vida faz isso, mas na minha vida foi assim. A ordem natural da existência humana foi quebrada e invertida. Meu irmão e eu, junto de meu pai, deveríamos ter sepultado meu avô, mas não foi isso que aconteceu. Meu irmão e eu, unidos, deveríamos ter sepultado o meu pai, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que meu avô, meu pai e eu, primeiro, sepultamos meu irmão, na flor da vida, aos 18 anos de idade, uma semana depois do seu aniversário de maioridade. Depois, meu irmão foi com 18. Depois, meu avô e eu sepultamos o meu pai, que pela dor da saudade provocada com a perca do meu irmão, não conseguiu suportar viver, levando consigo aquela decepção de ter perdido um filho tão jovem. E fulminantemente e muito precocemente veio a óbito num infarto aos 56 anos de idade. Meu avô resolveu não obedecer a proposta do salmista do Salmo 90. Ele quis viver mais do que 80. Foi aos 90. Quando chegou nos 90, diz: eu acho que dá para fazer um pouco mais de hora extra. Vou até o 100. No 100 ele diz: para mim mostrar que eu estava com vontade de viver, ainda vou viver mais 6 meses. Morreu com 100 anos e 6 meses. Lá em casa foi tudo diferente, porque a gente não pode controlar o futuro, e o futuro, a única certeza que a gente tem é que Deus está nele esperando a gente quando a gente chegar lá. Não é isso? Então, Abraão, na minha maneira de pensar, viveu muito mais do que o meu irmão, viveu muito mais do que o meu pai, viveu muito mais do que o meu avô, viveu 175 anos de idade. O irmão Abraão realmente morreu em boa velhice. Concorda, meus irmãos? Quem me ouve diz amém? Amém. Só que não é só isso que o texto está dizendo. Quer ver que vai ficar mais interessante? Quando o autor diz que o irmão Abraão estava velho, o autor muda a perspectiva e agora retrata o estado físico de Abraão. E eu sei que parece muito óbvio, mas não confunda uma coisa com a outra, viu? Porque tem gente que é velho e tem cara de novo. E tem gente que é novo e tem cara de velho. O irmão Abraão, para contrariar a regra do óbvio, era um velho com cara de velho mesmo.
Dá uma olhada para esse irmão que está do teu lado aí, me ajude a pregar, por favor, vamos descontrair. Vê se ele é um velho com cara de novo, ou se é um novo com cara de velho. Pastor Elias, quando eu cheguei, ele olhou para a filha Radassa dele. Eu falei, você está bem, Radassa? Aí o pastor Elias perguntou para ela, aí, Radassa, dá uma olhada para ver se o pastor está bem. Parece que está cansado, né, minha filha? Ele foi muito gentil, né? Irmãos, eu sou um moço, um jovem com cara de velho, a verdade seja dita. A gente se confunde muito com o retrato facial das pessoas, sabia? Tem muita gente que é jovem e aparenta ser velho. Outros, em outro extremo dessa realidade, são pessoas velhas com carinha de jovem. Lá em casa é assim. Minha esposa é mais velha do que eu e tem cara de jovem. Eu que sou mais novo do que ela. Vou contar um testemunho para vocês. Vocês conhecem testemunho? Hã? Eu fui no Pesca e Pague com a minha esposa, pastor Elias. Essa aqui é para arrebentar a gente mesmo, para você ver que você está precisando do spar. Fui no Pesca e Pague com ela e estou lá. Vocês conhecem os Pedrinhos da Bíblia? O Pedro mesmo, o aifoito, aquele que é precipitado, que não aguenta ficar calado. Se ele vê, ele quer falar. Chegou o Pedrinho chegou lá no Pesca e Pague. O Pedro afoito, precipitado, que não aguenta segurar. Se ele sentir, ele fala, não é? Esse é o Pedro. Aí ele olhou para mim, depois olhou para ela, olhou para mim de novo. Minha esposa baixinha, bate aqui no meu ombro, pele morena, então a melanina da pele é boa, não envelhece fácil. Eu lá, esse brancão, eu sou mineiro original, viu, irmãos? A cara que é de gaúcho, meu coração bate uai, uai, uai. Só que a gente que é muito branco assim, a melanina da pele enruga rápido, não é verdade? Aquele Pedrinho ficou me apontando, olhava para ela, olhava para mim. Eu pensei, esse menino vai infartar, se ele não falar, ele não vai aguentar, porque Pedro não aguenta. Daí a pouco ele solta. Olha o testemunho agora, ó. Ô moço, essa menina é a sua filha? Isso é para acabar com a gente, não é, irmão? Fala a verdade. Você está rindo, né? É porque não foi com você que você está rindo. Mas enfim, eu sou um jovem com cara de velho. Ninguém nunca acerta a minha idade. Tem um monte de gente curioso já. Já percebeu como é que o crente é curioso, rapaz? A gente começa a falar, ele, né? Vai, pastor, esse... Não, tem gente aí que já está cutucando do lado. Eu vi você fazendo isso. Eu acho que ele... É curiosidade, isso é normal. Só que ninguém acerta. Por que ninguém acerta, pastor? Porque as pessoas me julgam pelo retrato facial. A lata está amassada, irmãos, mas o motor está zero. Branco não consegue esconder, ele vai ficando mais velho mais rápido, o cabelo vai branqueando, os olhos vai enrugando, né? Tem que pôr um ajudante, né? Porque o olho é claro, aí rapidinho a luz solar já vai diminuindo a visibilidade. Isso é coisa de gente branca. Um dia eu estava numa festa, a esposa do presidente lá em Linhares. Ô gente, aquela irmã é uma benção. Ela olhou para mim na mesa, contando história lá. Aí ela falou assim, eu nunca errei a idade de ninguém. Aí eu falei assim, peguei hoje, quer ver? Eu digo, pois me diga, minha irmã, quantos anos eu tenho? Ela jogou 9 anos para cima, 9. Depois eu mostro a identidade para vocês aqui fora, fiquem tranquilos, viu? Vou matar a cobra e mostrar o pau, para vocês não duvidarem, ok? Eu sou de 89, portanto, tenho 36 anos, a cara de quase 50, mas só 36. Viu como é que esse povo ficou com dó de mim agora, pastor? O senhor viu como é que eles ficaram com dó de mim? Vocês estão rindo, vocês gostam, né?
Agora eu sei que eu não sou o único, é por isso que eu não me entristeço. Eu não fico para baixo, eu não me oprimo, eu não fico lá trancafiado dentro de um quarto, porque eu não sou o único da terra que aparenta ter mais idade do que realmente possuo. Tem gente assentada do teu lado aí que é jovem, mas tem cara de velho. Dá uma olhada de novo. Só que tem gente que é diferente, pastor. A gente chega para ele, olha esse moço aqui, a cara de jovem que esse moço tem, ó. Eu tenho certeza que ele está com essa carazinha de jovem, mas não é tão jovem assim nada. Hã? Quantos anos ele tem, pastor? Uns 28? O pastor Elias é felizardo. Se ele não tiver problemas com as cãs igual eu estou tendo, se não branquear rápido, ele vai passar por jovem muito tempo, né? Agora o irmão Abraão era diferente. Só para mim ir para o próximo ponto da mensagem. Por último, é a última vez. É só para você não ir embora pensando, não, o pastor realmente está velho. É porque tem mais gente velha aí. Dá uma olhada de novo, pela última vez. Vê se esse irmão do teu lado é um jovem com cara de velho ou um velho com cara de jovem. Vai. Enquanto vocês conversam entre vocês, eu fico imaginando os assuntos que estão saindo. Mas vamos lá. Para concluir, enquanto tem gente que é novo com cara de velho e tem gente que é velho com cara de novo, tem também gente que é novo com cara de novo. E tem gente que é velho com cara de velho. É raro isso, mas é verdade. E o irmão Abraão é aquele tipo de homem que está começando a dar bursite, artrose, artrite, bengala. Por quê? Porque está com 175 anos de idade e o autor retrata o seu aspecto facial. O irmão Abraão já tem ruga, o cabelo está branco, não dá para esconder. A idade chegou e ele não pôs botox, irmãos. Ele não pintou as cãs. Tem umas irmãs que é tão velha, pastor, mas tão velha. Mas só na identidade. Quando você olha para ela, fala assim, nossa, parece ser nova. Mas não é a natureza da vida, não. É porque tirou um bocado de pele daqui, abriu aqui, puxou para aqui e costurou aqui. Pegou aquela bolinha do culote, falou, não, aqui também não quero. Tirou daqui, colocou aqui. Pegou aqui, que estava caindo para cá, e resolveu aprumar. Tirou tanta pele do corpo, que depois quase que dá para montar um robozinho, um bebezinho reborn assim. Não é desse tipo de gente que eu estou falando não, viu? E tudo que eu estou falando é para descontrair você ao máximo, porque quando eu começar a falar sério agora, eu queria que você tivesse com o coração bem feliz para suportar todas as verdades que você vai ouvir nesses minutos finais. Mas o autor não termina o texto dizendo que Abraão tinha boa velhice e era velho. O autor termina o texto dizendo que Abraão era farto de dias. E depois de toda essa enrolação que eu arranjei com vocês aqui, eu cheguei no ponto que eu gostaria de chegar, que é onde eu quero pregar uma verdade bíblica para o teu coração. O irmão Abraão era farto de dias. Se você estiver vivo e acordado nesse culto, repita comigo, fartura. O que é fartura, pastor? A primeira vez que eu ouvi a palavra fartura, eu ainda era criança. Eu ia na casa de minha avó materna, e quando lá eu chegava, tinha um fogãozinho de lenha, com umas coisas verdes assim desenhadas. Eu lembro bem, e no canto dele, perto de onde sai a chaminé, tinha uma lata de alumínio. Um negócio gigantesco assim. E uma tampa. Você podia chegar às 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 10 da noite, 3 da manhã, não importa o horário. Com 5 minutos, a comida estava pronta. Por quê, pastor? Porque a minha avó ia lá
O fogo de lenha nunca apagava lá, estava sempre um tição aceso. Ela só batia assim, a labareda subia, ela enfiava um garfo assim lá dentro daquela panelona e tirava um pedaço de carne e esquentava na hora. Eu ficava encantado com aquilo, porque ela era uma senhora de idade, morava sozinha. Eu ficava pensando, para que esse tanto de carne dentro dessa panela para uma pessoa comer? Aí ela me levava do outro lado da varanda, tinha lá aquele monte de penca de banana. Pastor Elias, mas é muita banana. A gente não dava conta de comer, a gente tinha que dividir a tarefa com os passarinhos. Eles ficavam posando lá para ajudar a comer, de tanta banana madura, pintadinha. 3, 4, 5 cachos de banana pendurado assim, era só pegar e comer. Quando você pensava, acabou, não tem mais nada para comer aqui, ela tinha uma outra taxa, não de alumínio, essa aqui era de cobre, lotada de doce até na tampa. Quando não era doce de mamão, era doce de abóbora, era doce de alguma coisa que ela tinha lá. E ela gostava de, no final do dia, quando a gente fala assim, ô vó, estou indo embora, mas foi bom demais. Aí ela falava assim, ó, aquela alegria, né? Aqui é fartura, né, meu filho? Graças a Deus, aqui é fartura. A primeira vez que eu ouvi a palavra fartura foi dela. E eu entendi que fartura é mais do que a gente precisa. Fartura é abundância. E o irmão Abraão não foi um homem que apenas existiu. O texto está dizendo que o irmão Abraão foi um homem que viveu, e viveu abundantemente. Abundância de vida. A proposta de Jesus, permita-me fazer uma conexão no Novo Testamento, em João 10:10, é que nós venhamos viver e vivamos não uma vida medíocre, uma vida mesquinha, mas uma vida abundante. Porque o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, porém eu vim para que tenhais vida e a tenham abundantemente. Pastor, a ideia desse contexto é escatológica, mas não nos limita a vivermos abundantemente aqui. Porque melhor do que o destino da viagem é o percurso, auxiliado na companhia daquele que nos conduz. Vamos entrevistar o irmão Abraão para a gente entender então. Irmão Abraão, diga-nos por favor, o que você fez para ter uma vida tão abundante como o texto relata? Diga-nos, Abraão, o que você fez? Ou melhor, a pergunta que todo jovem faz para alguém que já viveu mais do que ele: se o senhor tivesse na minha idade, o que o senhor fez e não faria? E o que o senhor não fez que hoje o senhor julga que seria necessário ter feito? Vamos perguntar para o irmão Abraão. Irmão Abraão, diga-me por favor, o que o senhor fez e hoje, se pudesse, não faria mais? E o que o senhor não fez, que se pudesse voltar atrás, hoje com toda certeza o senhor viria fazer? Agora o irmão Abraão responde: sinceramente, eu não tenho do que me queixar. Tudo que eu fiz foi bom demais. O que eu não fiz, embora quisesse, hoje eu entendo que pode ter sido livramento de Deus para que eu não errasse. E o que eu fiz e julgo ter sido errado, e se pudesse talvez voltaria atrás para fazer diferente, de certo modo eu até penso, mas às vezes me satisfaço, me contento com a ideia de que foi bom errar, porque com os erros eu aprendi a acertar. O nome disso é conhecimento empírico, é experiência de vida. Por favor, não menospreze as cãs brancas de um ancião. Tem gente aqui nesta igreja que tem mais para te ensinar do que um professor em uma universidade. Porque o conhecimento filosófico, científico, teológico, ele é limitado. Agora o conhecimento empírico vem da prática de alguém que viveu e pode te contar com toda a experiência como realmente é experimentar o que ele experimentou. Se o irmão Abraão viveu abundantemente, então nós temos que pegar a receita, sim ou não? Vamos pegar a receita com ele, gente? Eu sei o tema de vocês. Quando eu li o texto, alguém pode ter pensado: pastor, fugiu completamente do tema.
Eu não estou pregando no texto do tema, mas eu estou pregando no tema do texto. E vocês vão ver agora. Irmão Abraão, nos dê a receita, por favor. Eu imagino o irmão Abraão dizendo: primeiro, não façam o que fez Salomão. O que, irmão Abraão? Mas os dois não são contemporâneos, pastor. Vocês não perceberam até agora que eu estou viajando na maionese? Mente de pregador é fértil a si mesmo. Salomão, fale-nos então o Senhor, o que você fez e gostaria que fosse diferente, se pudesse faria diferente. E o que você não fez e hoje, se pudesse, com toda certeza viria a fazer. Salomão vai responder, diferente do Abraão agora: eu não sou o melhor exemplo para vocês. Tudo que, é a Bíblia que diz, não sou eu que estou pensando. Tudo que desejaram os meus olhos, eu não privei a minha alma de possuir. Você está entendendo o que é isso, irmãos? É um homem que tudo que ele quis, ele olhava e dizia: eu quero isso, eu posso. 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 Tudo que desejaram os meus olhos, eu não privei a minha alma de possuir. Aí no fim da vida ele vai dar o relato: eu não sou o melhor exemplo para vocês, eu errei muito, e se pudesse eu fazia com toda certeza quase tudo diferente. Tem muita coisa que eu fiz e hoje, pensando bem, eu não faria. Muita coisa que deixei de fazer, se pudesse, hoje eu viria fazer. E eu vou começar por aqui. No meu coração só tinha espaço para uma mulher, mas eu resolvi perder boa parte da minha vida gastando o meu tempo precioso ao lado de 1000. Só que agora que eu estou velho, eu cheguei à conclusão que no meu coração nunca coube nada além de um. Eu fui o rei mais poderoso da terra. Ninguém alcançou tamanha riqueza como eu. E se eu pudesse fazer um trocadilho, permita-me sugerir a ideia: até Satanás teve inveja de mim. Porque a primeira vez que o número 666 aparece na Bíblia, não é para apresentar o carimbo da besta, e sim para apresentar a riqueza anual de Salomão. É só você ler 1 Reis 10. A minha renda anual era de 666 ciclos de ouro, cada ciclo 38 quilos de ouro pesado. Irmão, isso aqui é para o cofre real todo ano. Salomão tinha recursos entrando pela navegação. O homem que criou a possibilidade de negociação ou comercialização com o exterior. Olha a mente desse sujeito. Salomão tinha tanto ouro que para os soldados que ficavam ao redor do palácio, ele não queria escudo de ferro nem de bronze, ele mandou fazer de ouro puro, 300. Aí ele está dando um relatório final da vida: eu alcancei tanto dinheiro, e agora no final da vida cheguei à conclusão que eu não precisava de praticamente nada do que eu ajuntei, porque para onde eu estou indo eu não vou levar nada do que eu acumulei. Salomão também foi o homem mais poderoso de seu tempo. Vai ouvindo para você entender o que Deus quer falar ao seu coração. Um homem que conseguiu, irmãos, governar 40 anos em paz. Estou falando de Israel, viu? É só ler nos noticiários. Aí alguém diz: Salomão foi diplomático. Mais do que por sua diplomacia, Salomão reinou em paz porque o seu poder bélico superou toda e qualquer arte de guerra de seu tempo. Ninguém em sã consciência se atreveria a virar um canhão em direção a Israel. Porque se fosse hoje, não era a Rússia que tinha todo o seu poder nuclear, não era os Estados Unidos que tem todas as suas ogivas e mísseis a longo alcance. Quem teria isso é Salomão, porque o maior poder bélico que existiu nos seus dias foi o de Israel. Aí ele chega no fim da vida e diz: como eu não posso ser exemplo para vocês, eu vou dar um conselho. Quem quer receber o conselho aqui, levante a mão para me conhecer.
Lá vai o conselho: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que te venham dias maus em que nele já não tenha mais contentamento. Oh, pastor Elias, eu estou muito preocupado com a geração para quem eu tenho pregado, principalmente para essa faixa etária de idade. Esses adolescentes de hoje estão jogando quase toda a vida na lata do lixo. Eu estava discipulando um rapaz que eu via nele a possibilidade de ser o sucessor na gestão de um departamento que eu cuidava na igreja, que era o de missões. E eu preparando esse menino com todo carinho, assim como Paulo instruía Timóteo, eu fazia questão de estar perto dele sempre, para que de forma prática e teórica ele conseguisse compreender os direcionamentos necessários para aquele trabalho. E um dia ele resolveu abrir o coração para mim, depois de formar em psicologia. Colou o grau, pegou o anel, colou na parede o diploma. Chegou para mim e disse: pastor, eu joguei 5 anos da minha vida fora. Não é isso que eu queria para o meu futuro. Eu digo para ele: rapaz, mas 5 anos não é 5 dias. 5 anos não é 5 semanas. 5 anos não é 5 meses. Se fosse 5 dias, 5 semanas ou 5 meses, a gente conseguiria talvez mudar isso e tentar recuperar esse tempo perdido. Agora tem uma coisa: esses 5 anos você não vai conseguir mais recuperar. Já foi jogado para trás. Você precisa então entender o que você quer, o que Deus quer para o seu futuro, aceitar para doer menos e caminhar nessa direção, para não perder mais nenhuma hora, porque 5 anos você já jogou fora. Me encara aqui, por favor. Eu li uma estatística que diz que cerca de 70% desta geração, não é a geração X que passou, não é a Z, essa nossa que está passando. Eu estou falando esta geração. A estatística diz que 70% desta geração vai sofrer com problemas terríveis psicomáticos, sejam eles estresse, depressão, ansiedade. Porque grande maioria, ou maioria esmagadora de vocês que aqui estão, e que o sangue de Jesus os guarde para isso não acontecer, estão predeterminados por essa estatística, previstos por essa estatística, predestinados por essa estatística a serem os próximos detentores de problemas emocionais. Mas há poder no sangue de Jesus. Sabe o que a estatística diz? Eu fiz questão de entender. Disseram que quando esta geração atingir 40 anos de idade, ela não vai mais ter prazer de viver. Porque na retrospectiva, ao colocar o retrovisor da existência diante dos olhos e voltar alguns anos atrás, vai começar a falar assim: por que eu não fiz? Eu precisava fazer e não fiz. Por que eu fiz? Eu não devia ter feito e fiz. Aí vai ficar naquela de Paulo: bem que eu não queria, não posso, mal que eu não... Eu sei que isso aqui é um outro assunto e é muito mais abrangente do que simplesmente essa citação que eu fiz, mas é só para você entender onde eu quero chegar. Você vai chegar daqui a 40, daqui a 20, você que está com 20, você que está com 15, daqui a 25 anos, você vai chegar na sua vida e vai dizer: oh, vida miserável. Você vai ter coragem de fazer isso com a sua vida? Você vai ter coragem de deixar a sua vida passar, para quando você chegar na nossa idade, ou um pouco mais de idade do que a que eu possuo hoje, com 40 anos de idade, quando você chegar em 40 anos de idade, como é que vai estar você? Não pergunta para mim não, não pergunta para o irmão que está do teu lado não, faz uma pergunta introspectiva agora, do jeito que você está vivendo hoje, do jeito que você está projetando o teu futuro hoje, como é que você vai estar daqui a 20 anos? Como é que você vai estar daqui a 25 anos? O Abraão, quando foi chamado por Deus, ele deixou a receita. Você quer a receita? Quantos quer a receita para viver uma vida extraordinária? Repita comigo assim: a minha vida vai valer a pena ter sido vivida. É isso que eu quero que você diga daqui a 40 anos. Valeu a pena ter vivido cada um dos dias da minha vida. Vamos lá, Abraão, conta pra gente como é que você fez para a sua vida valer a pena. É mais ou menos assim. Um dia eu estava lá em casa e eu ouvi uma voz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vem para uma terra que eu irei lhe mostrar.
eu digo, é pra já. Mineiro muda assim, ó, encosta aqueles caminhão 15, 13, com a caçamba arrebitada para a mola aguentar mais peso. E aí a gente coloca para cima tudo que tem, e depois coloca as galinhas, os cachorros, o papagaio, o gato, põe tudo. E sai amarrando assim, ó, com corda, põe uma lona para se vir chuva, a gente não perder nada daquilo que a gente tem, já está quase acabando, mas vai lá, vai assim mesmo, né? E lá vai a gente mudando. E toda mudança de mineiro é impressionante. Na hora que o caminhão está saindo, lá vem os vizinhos. Enquanto a gente estava lá, não dava para a gente um limão do pé. Mas quando a gente está indo embora, né? Aí pede para a gente, me dá um endereço, pelo menos, um endereço. Vai que a gente sente saudade, vocês demoram a vir aqui, a gente vai lá fazer uma visita. Eu não sei porquê. Tem hora que não vale a pena dar, não é verdade? Eu não sei. Vamos imaginar o irmão Abraão dando o endereço da nova residência. Ó, eu não posso dar o endereço para vocês. Talvez o vizinho é tão ruim que a gente não vai dar mesmo, né? Não é verdade? Mas nesse caso não foi isso. Nesse caso o irmão Abraão olhou para a família e disse, eu não vou dar o endereço para vocês, porque eu não sei para onde eu estou indo. Pera lá, como é que é? Entrou em parafuso, perdeu o juízo, perdeu as estribeiras, se equivocou, tá louco? Você está indo para um lugar que você nem sabe onde é? E como é que você vai fazer isso com a sua família, rapaz? Caminhão montado, mudança pronta e está indo para um lugar que você nem sabe onde é. Se você não soubesse como é, para onde você vai, tudo bem. Agora, como você não sabe nem para onde vai, você só pode estar ficando louco. Desfaz a mudança. E o Abraão, quem sabe disse, vai dar não, estou decidido. E o que te leva a ter tanta convicção na decisão? Não é o destino. Porque o destino é muito insignificante perto do que realmente é preponderante. E o que é preponderante? O que é preponderante não é para onde Abraão estava indo, e sim com quem. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quem vai com Deus não precisa nem saber para onde. Qualquer lugar é lugar, porque não existe lugar santo. O que santifica o lugar é a presença do Deus que leva a gente para lá. Tem alguém entendendo a mensagem aqui essa noite? Eu estou indo com convicção, porque eu sei quem está me levando. Ele não disse vai, ele disse vem. Deus nunca vai mandar a gente ir sozinho. Ele vai ofertar companhia no caminho. Andai em espírito. Olha para mim aqui, por favor. Abraão me ensina muitas verdades. Eu não tenho tempo para falar de todas, então deixa eu resumir ao máximo aqui. Eu vou sintetizar. Irmãos, quando Abraão resolve obedecer a Deus, porque ele está dizendo o seguinte: mostrar, eu vou só mostrar depois. Se você obedecer agora, vir é agora, mostrar é depois. Você está preparado? Preparado para quê, pastor? Para deixar Deus guiar as rédeas da tua existência? Você está preparado? Preparado para quê, pastor? Para colocar o volante da tua vida na mão daquele que não perde a direção? Eu não quero que você seja um jovem refém desse mundo tecnológico. Não. Está repreendido em nome de Jesus. Você não vai ficar trancado num quarto escuro, com vontade de morrer, passando por síndromes. Eu quero saber que lá síndrome que é. O Deus que te chamou tem uma direção, um futuro extraordinário para você. E a vida da gente só vale a pena quando ela é conduzida por Deus. Por quê? Abraão levantou 5 altares na vida dele. Quantos? O primeiro altar é em Gênesis 12, versículo 7. O altar de Siquém, o altar da revelação. Até aqui Abraão tinha ouvido falar de Deus, mas nunca tinha ouvido o próprio Deus falar com ele. E por favor, não confunda uma coisa com a outra, porque uma coisa é a gente ouvir falar de Deus, outra coisa completamente diferente é a gente ouvir o próprio Deus falar com a gente. E quando Deus fala com a gente, tudo muda, a perspectiva se avoluma.
A gente passa a olhar por cima. Aí ele não aguenta, ele diz, quer saber, está tão bom esse negócio de Deus ter falado comigo, que eu já vou levantar um altar. Altar de Siquém, altar da revelação. No verso seguinte, em Gênesis 12:8, ele cai na bifurcação de Ai com Betel. De um lado Betel, do outro Ai. Eu não vou nem me ater a questões geográficas, porque eu acho que vocês já sabem até qual que está para a direita e qual que está para a esquerda, né? Mas por uma questão lógica, Ai, até o nome dói, tá vendo? Ai, até o nome já dói. Betel, casa de pão, casa de misericórdia, casa de Deus. Pelo olhar humano, eu não ia para dor, eu ia para Betel. Por obviedade, Abraão poderia ter tomado a iniciativa de ir sozinho, mas na dúvida ele para. Tem uma bifurcação aqui, e como eu não tenho certeza para onde eu devo ir, embora para cá parece que é melhor, eu não vou apontar o nariz e vou decidir o meu futuro por mim mesmo. Na dúvida eu vou esperar aqui. Aí ele levanta outro altar, o altar da decisão, como se estivesse dizendo para Deus: Deus, eu quero a direção correta, porque se o Senhor não disser para mim para onde eu vou, eu não arredo o pé. Na dúvida eu fico aqui esperando o Senhor conduzir. Quem tem muita pressa para fazer o que quer, na perspectiva que quer, com a concepção que quer, na dedução que tem, geralmente casa com quem não é para casar, estuda o que não é para estudar, trabalha onde não é para trabalhar, mora onde não é para morar, congrega onde não deve congregar, porque quer muito agora o que só tem capacidade para administrar amanhã. Mas quem espera em Deus não sente a dor de ai. Deus leva. Quando ele chega, saindo de Siquém, na bifurcação de Ai com Betel, ele vai para Hebrom. Quando ele chega em Hebrom, aí não é ele mais que vai levantar o altar porque ele quer, porque tem culto que a gente dá e tem culto que Deus pede. Você está aí mesmo ou não? E há uma grande diferença entre o culto que a gente dá e o culto que Deus pede, sim ou não? Sim ou não? O culto que a gente dá do jeito que quer dar, com a quantidade que quiser oferecer, e ninguém tem nada a ver com isso. Maria Madalena chegou e disse: hoje o culto é eu que quero dar. Quebrou o vaso e tome-lhe azeite, enxuga com os cabelos os pés. E Judas olhou e disse: para que tudo isso, hein? Ó, dá para pagar comida para os pobres. Aí Jesus olha para Judas, que quer interferir no culto que Maria está dando, e diz para ele: o que te importa o que ela faz? Você não tem nada a ver com isso, rapaz. Geralmente a adoração voluntária de quem dá culto voluntário incomoda coração de ladrão. É sempre assim. Quem tem coração de ladrão quer roubar até a adoração, mas quem dá culto com voluntariedade não se incomoda. Eita, meu Deus, eu estou sentindo graça de Deus para pregar. Isso é o culto que a gente dá. Só que o culto que a gente dá é totalmente diferente do culto que Deus pede, porque o que a gente dá do jeito que quiser. É por isso que eu falei ontem lá com o Mike, que eu não me incomodo dele pular. O Mike pulou, pastor Elias, daqui, quase lá no meio da igreja, assim, ó. Falei, quebrou todo, caiu e ainda continuou correndo. Aí perguntaram para mim: pastor, o senhor é um pregador mais centrado, mais bíblico, assim, o que você acha do Mike? Eu acho que você não tem nada a ver com isso. Deixa o menino pular, rapaz. Está faltando um homem para dar lugar. Deixa os meninos rodar, deixa os meninos fazer o que quiser. Eu não tenho nada a ver com isso não, rapaz. É o culto dele. Agora, se é culto que Deus pede, aí, irmão, não é do jeito que a gente vai dar. Aí Deus diz: hoje o culto não é você que dá, Abraão, hoje o culto sou eu que peço. Depois, é claro, dele fazer lá o terceiro altar, né, que é o altar da separação, quando Ló vai embora, né? Já estou aqui em Gênesis 15, viu? Saí do 12, já estou no 15. Porque o terceiro altar da vida de Abraão é em Gênesis 13 e 18. E o quarto altar da vida de Abraão é em Gênesis 15, do versículo 12 a seguir. Esse altar aqui é o altar que Deus pediu. Depois Deus pede um outro culto lá na frente em Gênesis 21. Eu sei que vocês sabem da história, Isaac, mas vamos encerrar nesse porque o tempo acabou. Nesse Deus começa o culto mais ou menos assim: ô Abraão, sai aqui fora. Falei que eu ia voltar, né? Abraão estava vivendo um dos maiores dilemas da sua vida. Por quê? Porque Ló tinha ido embora. Elias Damasceno aparentemente não é quem Deus queria que fosse o sucessor imediato de toda a sua herdade.
Então ele olha para Deus no teto da tenda e diz: será que é para Elias Damasceno que darei tudo que tem, Senhor? Aí Deus diz: não, vem aqui fora. Todas as vezes, fala baixinho, todas as vezes, adolescente, que você sofreu uma crise emocional e ficar trancado dentro do teu quarto, você quer ver um negócio que é libertador? Abre a janela. Irmão, tem um negócio que é terrível. Quando a claridade entra nesse ambiente escuro e a ventilação entra, é tudo diferente. Abraão está na maior crise da vida dele. Eu encerro agora, eu prometo. E aí Deus diz: vem aqui fora, Abraão. A tecnologia daqueles dias, isso aqui eu não estou querendo forçar o texto, né? Eu já li várias informações sobre isso. Diz que as tendas desse povo meio que nômade, né, que se deslocava nessa região tão inóspita, árida, extrema exposição à luz solar, temperaturas altíssimas. Esse povo tinha uma tecnologia adaptável para aquele tempo, que era costurar couro de cordeiro trançado, para que na alta exposição à luz solar e nessa temperatura altíssima criasse pequenas dilatações, permitindo ventilação e luminosidade. Aí eu posso entender o porquê de tudo isso, e talvez nem seja isso, mas é uma hipótese que eu levanto. Imagine Abraão contando lá: 2, 10. Aí Deus vai: ô Abraão, vem aqui, estou concluindo agora, pisa aqui fora, olha para o céu. Os feixes de luz da tua tenda, tu é capaz de contar. Porque enquanto você fica presinho aí, cheio de dilemazinho, com carinha de emoji, tá se sentindo triste, você fica aí nesse mundinho, pensando que eu não tenho nada para fazer na tua vida. Mas isso é a tua tenda, Abraão. Agora olha para o teto da minha tenda e conte as estrelas, se é que as pode contar. O homem a olho nu consegue contar. Há uma parte científica que diz que até 6.000. Outros defendem a ideia de que até 13.000. Quero lá saber quantas estrelas, irmão. Eu nunca consegui passar de 100. E para piorar, a vozinha ainda dizia: meu filho, não conta estrela não, que dá berruga, viu? Aí eu imaginei, vamos imaginar que é 6.000, 5.900, lá vai pedrada. Aí ele chama a Sara: Sara, vem cá. Tá vendo aquela ali? Aquela ali eu acho que eu contei, mas sinceramente aquela ali eu não sei. Vamos contar de novo. Relatório final: muitas tentativas em vão. Aí ele chegou: Deus, dá para contar? Não. Por que, Abraão? Porque são muitas. Assim será a sua descendência na terra. E para provar que hoje eu vou mudar a sua vida, eu resolvi dar uma repaginada na sua história. Eu vou dar um novo norte. Eu vou reorganizar a tua rota. Você está muito... Não, chega de Abraão, agora é Abraão. Porque o que te falta eu acrescento. E você, Sara, vem aqui, Sarai. O que te sobra eu removo. Vai para o culto. Aí ele chega no culto, pastor Elias, mata lá as bezerras, as ovelhas, os cabritos, coloca no altar e fica o dia inteiro em Gênesis 15. Porque culto que Deus pede tem que ser do jeito que Deus pede, viu, irmão? Vai lá, Abraão, põe no altar e espera que eu vou receber. E o Abraão está lá esperando. Enquanto ele espera que Deus vem, que não vem, diz a Bíblia que aves de rapina começaram a voar para tentar pegar a oferta. Só que Abraão tinha decidido: hoje não menos do que tudo que Deus espera de mim. Sabe quando a vida da gente muda? Não é quando a gente espera não menos do que tudo que Deus tem para oferecer. É quando a gente dá para Ele não menos do que tudo que Ele espera de nós. Aí ele começa. As aves de rapina vai descer e a Bíblia diz que Abraão enxotava. Sabe o que é enxotar? É dizer: ó, sai daqui. Isso aqui não é para você não, ladrão de culto. Isso aqui é para o Deus que pediu o culto. E sabe como é que o texto termina? Que Abraão ficou o dia todo. No final do dia Deus resolveu colher a oferta. E quando Deus colhe a oferta, Deus despede Abraão. E quando Abraão está indo para casa, a ficha cai. E ele cai de cara no chão e diz: eu vou ser pai mesmo. De onde você tira a convicção de que agora você vai ser pai, mesmo tendo quase 100 anos e sua esposa 90, mesmo sendo estéril?
eu tirei a convicção na certeza de que se Deus é poderoso para mostrar estrela de dia para um homem, Ele também tem poder para dar filho para um velho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Eu não tenho mais tempo, eu só quero ler esse versículo, 4 versículos com vocês e a gente vai orar. Romanos capítulo 4, versículos 16 a 20, por favor. Romanos 4, 16 a 20. Glória a Deus. Glória a Jesus. Está com a Bíblia aberta? Romanos 4, 16 a 20. Vamos pegar a receita com o irmão Abraão. O irmão Abraão era um homem de fé, receita número 1. O irmão Abraão era um homem de altar, receita número 2. E o irmão Abraão era um homem que cumpria estritamente o que Deus lhe direcionava a fazer. Olha o que diz o verso 16 do capítulo 4. Não está faltando mensagem não, tá, irmãos? É porque tudo com Deus é com ordem e decência. O que está faltando é tempo, mas amanhã eu continuo. Eu paro aqui. Portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica dos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que é um mistério, irmão. Em esperança creu contra e crê em esperança contra a esperança, é um mistério isso aqui, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a sua descendência. Versículo de número 19: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Verso 20: e não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Pastor Elias, vai ter dia que a gente vai ficar debilitado, porque os adolescentes estão se cansando rápido, né? Sabe aquele dia que você não estiver aguentando vir nem guichado para a igreja, nem rebocado, e Deus dizer: hoje eu quero o teu culto, o culto que Deus pede você não pode deixar de oferecer. Aí as aves de rapina vão chegar, a mensagem do WhatsApp, o e-mail, a ligação, telefonema, vamos para o shopping, vamos para a pizzaria, vamos para aquilo, mas Deus te pediu um culto. Aí você vai começar a dizer: sai daqui, sai daqui, sai. E se Deus demorar a descer, pastor, é no tempo dele que ele faz, e ninguém tem nada a ver com o tempo de Deus, viu? Deixa o tempo de Deus cumprir na tua vida, porque Deus até unge meninos, mas ele só usa homens. É preciso o tempo passar para você se preparar, para que Deus te use. E aí você fica lá: sai daqui. Imagina o dia inteiro, irmão. Quer ver só? Para a gente encerrar, levante uma das suas mãos mais alto do que a sua cabeça, assim. Não abaixa não, tenta segurar 30 segundos. Depois de 10 segundos, o teu próprio peso do braço vai começar a ceder à força dos teus músculos. O teu ombro vai sentir pequenas contrações, e o seu cérebro vai emitir sinais que está na hora de descer a mão para não doer. Mas se você insistir, você vai perceber que dá para resistir mais alguns minutos, não só segundos. E à medida que os segundos forem passando, você vai percebendo que vai ficando cada vez mais difícil, até que chega um momento em que a dor se torna anestésica. Você rompe com os limites do corpo e descobre que é mais forte do que imaginava. E essa força não vem de você, vem de uma capacidade que não é compreensiva pelo seu intelecto, mas é emitida pela certeza que existe na tua alma de que você não é um inútil, um medíocre e um incapaz. Você é alguém que espera naquele que pediu o culto, e aquele que pediu o culto. A gente tem 2 jargões pentecostais que eu creio e até digo, mas não é bíblico. Jargão número 1:
Manda glória para cima que Deus manda glória para baixo. Eu creio, mas não está na Bíblia assim, escrito assim. Outro jargão: manda glória para cima que Deus manda vitória para baixo. Também creio, mas não está na Bíblia. Agora eu vou te mostrar um que está na Bíblia e eu creio e está na Bíblia. Quando o irmão Abraão começou a cansar, eu imagino: sai daqui, sai, o dia passou, sai. Por ele mesmo ele já não teria força. Você viu aí agora o que você fez com a sua mão? Mas de repente ele começa a dizer: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Paulo teve tanta sensibilidade que ele descreve o sentimento que aconteceu aqui. Ele diz que quando Abraão mandava glória para cima, Deus mandava força para baixo. A senha eu acabei de te dar para encerrar. 30 segundos para Deus mandar força para a terra. Cadê quem pede? Continua com as duas mãos erguidas, porque um é pouco. Com as mãos levante também a tua voz. Como diz o pastor Elias, vai dar glória a Deus quem achar que deve. Mas lá vai, Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Efésios 6:10. Fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. Eita glória ao nome de Jesus. Josué capítulo 1, versículo 6. Esforça-te, tem de bom ânimo. Versículo 7. Tão somente esforça-te, tem de bom ânimo. Versículo 9. Não te mandei eu. Esforça-te e tem de bom ânimo. Neemias 1:8. Comei da gordura, bebei da doçura, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quem tem glória a Deus, diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Recebe força de Deus. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pastor, eu queria fazer a minha vida valer a pena, mas sinceramente eu não encontro forças em mim mesmo. Enquanto o senhor estava pregando, eu estava pensando, pastor, realmente o que vai ser de mim? Eu estou procrastinando em tudo que quero, em tudo que almejo, em tudo que desejo. E eu queria sair daqui essa noite com essa força que o senhor pregou, pastor, com essa fé que o senhor pregou, pastor, com essa vontade de levantar altar que o senhor pregou, pastor. A receita Abraão nos deu, você quer mesmo? O pastor Elias é quem tem essa autoridade, mas a mim foi delegado. Eu convido vocês a ficarem de pé, por favor. Adolescente, escute isso. Não saia daqui sem Deus. Saia daqui andando com Deus. Eu não vou voltar amanhã nesse texto, então segura essa aí para você levar para casa agora. Abraão foi amigo de Deus. 40 anos de relacionamento, até que Deus desse o atestado. Foi lá no Moriá, no 5º altar da sua vida, quando ele deu Isaac, Deus diz: agora eu sei. Vida com Deus não é uma aventura de final de semana. Evento é final de semana. Vida com Deus é coisa que acontece a longo prazo. E o Senhor Deus está usando a minha vida para dizer para você: eu quero ser teu amigo. Eu
eu quero caminhar contigo, eu quero te conduzir com a minha destra, eu não quero te deixar ser um viajante solitário. Oh, bendito seja o nome de Jesus, eu quero ser a sua companhia. Eu queria perguntar, eu não tenho esse feitio não, mas hoje eu estou sentindo vontade, já que o pastor Elias disse que eu tenho liberdade, agora eu me senti então na liberdade de fazer. Não sou de fazer, eu sei que não vai caber todo mundo, então não vem se você tiver dúvida, mas eu queria fazer uma oração específica, porque não adianta também a gente jogar a oração no ar, né? Porque tem gente que nem está ouvindo a gente orar, tem gente que está já mascando chiclete, já está mexendo no celular, porque o culto ainda não acabou, mas tem gente que se desliga. Eu estou falando para quem está ligado e quer sair daqui diferente, quem quer andar com Deus. Se você é alguém que se sentiu tocado por essa mensagem, não quer sair daqui levando uma vida medíocre, quer fazer a tua vida valer a pena de verdade, mas está se sentindo distante disso, vem aqui, deixa eu orar por você, por favor, pode vir, vem aqui. Perde a timidez e vem depressa. Vem bem na frente, porque eu estou vendo muita gente se deslocando. Tome aqui os cantinhos aqui também, vem bem na frente. Não é comum que façamos isso, mas era muito comum esse tipo de atitude nos nossos cultos, né? A gente chamar as pessoas até o altar para fazer uma oração específica. Fiquem tranquilos, meus irmãos, vocês que são veteranos, eu sou uma pessoa madura o suficiente para não forçar nenhum movimento. A única coisa que eu vou fazer única e exclusivamente uma oração sincera, do mais profundo do meu coração, para que esses adolescentes que aqui estão não sofram. Eu senti uma graça forte de Deus no meu coração aqui. Eu não quero que você sofra sendo vítima do que esse sistema está prevendo para o futuro dessa geração. Eu vou interceder pela sua vida, porque eu não quero de forma alguma que você faça parte destes que, segundo as estatísticas, vão ter problemas emocionais no futuro. Não. Eu estou aqui para dizer para você que Deus tem um futuro extraordinário preparado para vocês. Tem mais alguém que crê além de mim aqui que Deus tem um futuro extraordinário para esses adolescentes, gente? Então, por favor, me ajude agora nessa intercessão. Estendam as mãos aqui em direção ao altar, vai. Toda a igreja. Senhor Deus, como foi desafiador para mim chegar até aqui hoje, Jesus. O Senhor viu, o Senhor assistiu o que em público eu não disse. Mas agora, no final desta mensagem, eu comecei a compreender a seriedade deste culto. Esse culto é um culto de direção. Meu Deus, todas as correntes emocionais, todas as algemas que aprisionam a mente, toda dificuldade social, tudo aquilo que torna esses adolescentes reféns de todas as ideologias diabólicas deste tempo, quebra agora, Jesus, desfaça agora. Estenda, Jesus, as tuas mãos em direção a esses adolescentes e mude radicalmente a história deles. Dê um futuro diferente, um futuro extraordinário, um futuro cheio de conquistas. Deus, eu intercedo. Enquanto ministro do Evangelho, eu me coloco agora na brecha, em um lugar, em intermediação entre o Senhor e eles, para te pedir, toca na mente deles, Senhor, e faz um reboliço. Aqui estão médicos, aqui estão pregadores, pastores. Não, Senhor, nós não aceitamos um futuro fracassado para eles. E nós não temos determinismos. Nós temos, sabe o que, Senhor? É fé.
Nós não estamos determinando, nós estamos suplicando ao Senhor que pode intervir. Entra na história deles. Deus, é na autoridade do nome de Jesus que nós pedimos, para a glória do Senhor. Quem está na frente, quem está atrás, quem está na galeria, quem está aqui no púlpito, antes de se assentar, por favor, abrace pelo menos 3 pessoas e diga com autoridade e fé, diga, vai valer a pena, vai valer a pena.